prepare o teu coração. Está começando o programa Ágape, o programa do amor de Deus. Minha festa é na casa do Pai, porque o Filho retorna para a casa do Pai. O lugar do fogueto é a casa do Pai. Nosso Deus amoroso, nosso Pai carinhoso. Todo dia é dia de folia na casa do Pai. Na casa do Pai há abundância de alegria. Na casa do Pai, segurança e proteção. A casa do Pai é o melhor lugar do mundo. A casa do Pai é nossa casa de oração. A casa do Pai é o dedo, pão e vinho. A casa do Pai é o nosso próprio coração. Como toda criança, minha festa é na casa do Pai. Porque o Filho retorna para a casa do Pai. O lugar do fogueiro é a casa do Pai. Nosso Deus amoroso, nosso Pai carinhoso. Todo dia é dia de folia na casa do Pai. Na casa do Pai há abundância de alegria. Na casa do Pai, segurança e proteção. Na casa do Pai eu vejo tudo que não via. Longe no pecado, na minha ilusão. A casa do Pai é o melhor lugar do mundo. A casa do Pai é casa de oração. A casa do Pai é anel no dedo, pão e vinho. A casa do Pai é o nosso próprio coração. Bom dia, Princesinha da Serra. Bom dia aos demais ouvintes de nossa bela região, os ouvintes das cidades próximas que conseguem também sintonizar na emissora Bela Vista para juntos nesse dia ouvirmos mais uma vez o programa Ágape. A cada um de vocês, caro ouvinte, externamos a nossa alegria e saudamos a você com a maravilhosa graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gilberto Bueno e pastoreio a Igreja Presbiteriana do Brasil aqui na cidade de Exaporã. E os nossos cultos, os nossos encontros em louvor e adoração ao nosso Deus acontecem aos domingos, às 7h30 da noite, e às quintas-feiras também, às 7h30 da noite. Teremos um grande prazer e alegria em tê-lo conosco em um desses nossos cultos, em um desses nossos encontros. A palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, o versículo 8, Paulo nos fala de uma grande realidade desse amor de Deus para comigo e para com você. Romanos capítulo 5, versículo 8, assim lemos: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco,
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a prova de Deus, a demonstração do seu carinho, do seu grande amor para comigo e para com você. Fica bem a gente passar bem o outro carestia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência sim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, os versículos 14 a 17, assim lemos: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nesse primeiro momento, caro ouvinte, quero refletir com você sobre o seguinte tema: violência,
uma triste realidade. O último versículo que lemos dessa passagem, caro ouvinte, o versículo 17, diz de uma nova realidade que qualquer ser humano pode vivenciar. Paulo diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, uma nova criação de Deus, onde as coisas do passado ficam no passado. Tudo agora se faz de uma maneira e se apresenta de uma maneira nova e bonita diante de Deus. Por isso, quando pensamos na violência, vemos um mundo tão enlouquecido. O mundo, sim, diante de realidades, de pessoas que não foram alcançadas por essa graça, vivem tão distante de Deus. E ao viver distante, vemos esse mundo enlouquecido. Vemos as nossas cidades, sim, cidades sendo transformadas em campos de batalha de sangue. Violência que se encontra nas ruas, violência que se encontra nas escolas, nas famílias e entre as nações. Todos gostamos de falar de paz, sim, mas muitos daqueles que falam de paz gastam bilhões de dólares fabricando armas de destruição. Deste modo temos medo de sair de casa, medo de ser assaltado, medo de sermos sequestrados. Temos medo de bala perdida, medo dos bandidos, medo até mesmo da polícia. Estamos sim, caro ouvinte, enjaulados dentro da própria casa, trancados com cadeados e cercados de cerca elétrica. A violência, infelizmente, não está apenas do lado de fora dos muros, está também dentro de muitos lares, de muitas casas. Existem pais matando filhos, existem filhos matando os pais, existem maridos que maltratam a esposa e esposas matando o marido. O inimigo se mostra terrível. Os inimigos do homem são muitas vezes os da sua própria casa. Desse modo nos sentimos alarmados, pois no passado nos diziam que a violência era resultado da ignorância e da pobreza. Mas não é bem assim que vemos, pois a violência cresce também no meio de gente que é culta, no meio de gente que é rica, que possui posses. O problema então, caro ouvinte, é que a violência está dentro do coração, e é do coração que procedem os maus desígnios. Não podemos resolver o problema da violência apenas com a educação. A educação tem o seu lugar, sim, mas ela não é suficiente para resolver o problema da violência. Precisamos de corações transformados. E o coração só encontra transformação na pessoa de Jesus. Só Jesus, caro ouvinte, pode mudar o nosso coração. Só Ele pode colocar amor aonde havia ódio. Só Jesus pode colocar o perdão onde havia mágoa. Só Jesus pode trazer paz para o coração, paz para a família, paz para a nossa sociedade. A Bíblia nos diz que Jesus é o príncipe da paz. Ele é a paz, caro ouvinte, só Ele pode dar essa paz verdadeira. Por isso o desafio é aceitarmos os conselhos e a vida que esse príncipe da paz, Jesus, nos revela em sua palavra, a Bíblia. Que Deus possa abençoá-lo, que Deus possa trazer à nossa sociedade, à nossa vida, dias de paz, dias no qual o amor e a paz possam ser de fato, não exceção, mas ser de fato algo vivenciada por todos nós. Que Deus assim venha nos abençoar. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão,
minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. O Evangelho de João capítulo 11, versículos 25 e 26, assim lemos: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Caro ouvinte, nesse segundo momento eu quero refletir com você sobre o seguinte tema: medo de morrer. Caro ouvinte, a morte é a rainha dos temores. Ela nos impõe com certeza muito medo. E ela não respeita idade, seja criança, jovem ou idoso. Não respeita também posição social. Pode ser o mais rico e abastardo ou a pessoa mais humilde e pobre. Ela chega para todos e chega de uma maneira abrupta muitas vezes. Chega sem trazer nenhum aviso. Há sim outros casos em que ela vai se instalando de uma maneira lenta e vagarosamente, minando
há forças que existem em nós. Muitos pensam que a morte é o fim, é o final. Pensam que ela tem a última palavra. Pensam que quando ela chegar precisamos dar adeus e não um até logo para as pessoas. Existem aqueles que têm tanto medo da morte que não conseguem viver. São prisioneiros do medo. Vivem no cárcere do desespero. Assim, caro ouvinte, é preciso dizer, e quero lhe dizer, que a morte já foi vencida. E vemos isso na pessoa de Jesus. Jesus triunfou sobre a morte. Ele tirou o aguilhão venenoso da morte. Agora sim, caro ouvinte, a morte já foi tragada pela vitória de Jesus. Jesus matou a morte com a sua morte, ao ressuscitar dentre os mortos. Para você, caro ouvinte, que confia em Jesus, a morte com certeza não é a última palavra. A morte não é mais a perda, mas ela é um lucro. A morte não é mais incerteza, porém é deixar o corpo e habitar com o Senhor. A morte não é vagar pelo vazio do nada, porém partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. A morte de quem já entregou a sua vida a Jesus, a morte dos que são salvos, essa morte é preciosa aos olhos do Senhor. Aqueles que morrem com o Senhor são felizes, bem-aventurados. Não precisamos, caro ouvinte, mais temer a morte, pois já temos a promessa segura da ressurreição. Por isso lhe faço a pergunta: você já entregou a sua vida a Jesus para encarar a morte não como algo tão terrível, mas sabendo que a morte é a passagem para estar com Jesus e viver uma vida melhor? No texto que lemos, Marta com certeza cria nisso. E a pergunta de Jesus para mim e para você é a mesma ainda hoje. Cremos que a morte não é a última palavra? Devemos sim, caro ouvinte, confiar em Deus. Confiar e não temer a morte, pois o próprio Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que Deus o abençoe e lhe dê essa certeza de que em Cristo, que é a ressurreição, pode nos proporcionar uma vida não somente no além, mas aqui e agora. Deus assim o abençoe. Longe posso avistar minha pátria de além, que já desce do céu com a glória de Deus, brilha como cristal, resplandece no céu, santa para o Senhor, a cidade eternal. Lá estarei quando a glória meu Jesus manifestar, quando o som de sua trombeta se escutar. Lá estarei com meu Senhor. Não mais dor haverá, tudo em luz se fará, toda treva e dor levará o Senhor. Face a face eu verei a Jesus, ao meu Rei, e por dias sem fim gozarei
paz enfim. Lá estarei, santo e limpo, em novo corpo estarei, servo eterno de Jesus, meu grande rei. Lá estarei pra meu Senhor. Existe um rio de água viva que nasce junto ao trono de Jesus, de Deus o Pai. Nem sol nem lua existirá, a luz de Deus sim brilhará, e o Senhor para sempre reinará, reinará. Lá estarei quando a glória meu Jesus manifestar, quando o som de sua trombeta se escutar, lá estarei com meu Senhor. Longe posso avistar onde sempre estarei. Bem, caro ouvinte, chegamos ao final de mais esta meia hora do programa Ágape. Programa Ágape que em seus programas busca falar do amor e da justiça de Deus revelado em sua palavra, a Bíblia. O programa Ágape é realizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil aqui na cidade de Exaporã. E a nossa igreja está localizada na rua Minas Gerais, número 144. E os nossos cultos em louvor e adoração ao nosso Deus acontecem aos domingos às 7h30 da noite e às quintas-feiras também às 7h30 da noite. Você que nos ouve, sim, é o nosso convidado para estar em um desses nossos cultos, adorando e bendizendo a esse Deus que tão bem nos tem feito a cada dia. Quero deixar uma última passagem da Bíblia com você, caro ouvinte. Se encontra no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículos 3 e 4, e nos fala desse momento onde nos encontraremos com o Senhor no novo céu e na nova terra. Apocalipse 21, versículo 3 e 4, assim lemos: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essas são preciosas palavras e promessas para aqueles que entendem que devem viver uma vida conforme a Bíblia nos ensina, conforme o Senhor Jesus. E se esse mesmo Senhor Jesus não voltar para levar os seus filhos e filhas para estar com Ele nas mansões celestiais, que Ele nos proporcione, nos dê uma nova oportunidade para juntos ouvirmos o programa Ágape. Fiquem assim na graça e na paz do nosso único, suficiente Salvador e Senhor, Jesus Cristo.